Ao longo da história, o porco tem sido visto de maneiras radicalmente diferentes em várias culturas e tradições religiosas. Para alguns, representa prosperidade e abundância. Para outros, simboliza impureza e contaminação. Essa dualidade criou uma tensão fascinante em torno desse animal, especialmente quando exploramos seu lugar nos textos sagrados. Mas você já se perguntou se poderia haver um significado espiritual mais profundo por trás da visão bíblica do porco? Poderia ser que esse animal tão controverso contenha lições espirituais ocultas que ignoramos ao longo dos séculos? Nesta jornada de descoberta bíblica, exploraremos passagens onde o porco aparece como símbolo de impureza ritual, mas também examinaremos aqueles momentos em que esse animal nos ensina verdades espirituais profundas que transcendem seu status dietético. Analisaremos tanto os textos que o proíbem, quanto aqueles que parecem transformar seu significado, para enfim perguntar: o porco é um animal com significado espiritual segundo a Bíblia? Acompanhe-nos enquanto descobrimos a verdade sobre o papel do porco nos textos sagrados, o que ele simboliza para a fé cristã e como esses ensinamentos podem ser aplicados à nossa vida espiritual hoje. Prepare-se para ver além do óbvio e encontrar uma mensagem divina escondida naquilo que poderia parecer apenas uma restrição alimentar. Para compreender realmente o significado do porco na Bíblia, precisamos começar examinando as passagens fundamentais que estabelecem seu status no Antigo Testamento. Em Levítico 11, versículos 7 e 8, encontramos uma das proibições mais claras. Também o porco, porque tem unhas fendidas e divide a unha, mas não rumina, tê-lo-eis por imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, tê-lo-eis por imundo. Esse mandamento não era isolado, mas parte de um amplo sistema de leis alimentares que diferenciavam entre animais puros e impuros. Em Deuteronômio 14, versículo 8, a proibição se repete. Do mesmo modo, o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, ser-vos-á imundo. Da carne destes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres. A pergunta que surge imediatamente é: por que o porco? O que havia nesse animal específico que o tornou um dos símbolos mais proeminentes de impureza na tradição judaica? Para entender isso, devemos considerar o contexto histórico e cultural em que essas leis foram estabelecidas. No antigo Israel, o povo vivia em condições muito diferentes das nossas. Sem refrigeração moderna, sem conhecimento científico sobre patógenos e em um clima quente, o consumo de certos alimentos podia representar riscos significativos à saúde. O porco, em particular, era conhecido por ser portador de várias doenças que poderiam ser transmitidas aos humanos caso a carne não fosse adequadamente preparada. Contudo, reduzir a proibição do porco a meras preocupações sanitárias seria simplificar em excesso essas leis. As restrições alimentares na tradição judaica tinham múltiplos propósitos, entre eles, estabelecer uma identidade distinta para o povo de Israel em meio a culturas vizinhas. É importante notar que, enquanto Israel proibia o consumo de porco, muitas civilizações vizinhas o incluíam em sua dieta regular. Arqueólogos encontraram evidências de consumo de carne suína em assentamentos filisteus, por exemplo. A abstinência de carne de porco transformou-se assim em uma marca distintiva da identidade israelita, uma forma visível de separação das práticas pagãs que os cercavam. Essa dimensão de separação e distinção é crucial para entender o propósito mais amplo das leis de pureza no Antigo Testamento. Não se tratava meramente de regras arbitrárias, mas de um sistema coeso projetado para ensinar ao povo de Israel sobre santidade, a separação para Deus. Em Levítico 20, versículos 25 e 26, Deus explica claramente esse objetivo. Fareis, pois, separação entre o animal limpo e o imundo, e entre a ave imunda e a limpa, e não fareis abomináveis as vossas almas pelos animais,
nem pelas aves, nem por tudo o que se arrasta sobre a terra, os quais separei de vós, para tê-los por imundos. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, para serdes meus. Esta passagem revela que as leis alimentares funcionavam como uma lição objetiva diária sobre santidade. Cada vez que um israelita decidia o que comer, estava praticando o discernimento entre puro e impuro, aceitável e inaceitável diante de Deus. O porco, como um dos exemplos mais proeminentes de alimento proibido, tornou-se um poderoso símbolo dessa separação. A impureza ritual, associada ao porco, ia além de simplesmente não comê-lo. Tocar o cadáver de um porco também causava impureza ritual, exigindo um processo de purificação. Essa associação com a contaminação foi tão profunda que, com o passar do tempo, o porco tornou-se uma metáfora para aquilo que é moralmente repulsivo. Essa visão negativa do porco está vividamente ilustrada em Isaías 65, versículos 3 a 5, onde o profeta condena certas práticas idólatras. Povo que de contínuo me provoca diante da minha face, sacrificando em jardins, que come carne de porco, e tem caldo de coisas abomináveis em seus vasos. Aqui, o consumo de porco é mencionado juntamente com práticas pagãs como uma forma de rebelião contra Deus. A imagem do porco se torna ainda mais forte, pois representa uma transgressão deliberada dos limites estabelecidos por Deus, um desprezo pela identidade distintiva que ele ordenara para seu povo. Contudo, o status do porco nas Escrituras é mais complexo e matizado do que poderia parecer à primeira vista. À medida que avançamos para o Novo Testamento, vemos que ocorre uma transformação significativa em como as leis alimentares são compreendidas, incluindo a proibição do porco. No livro de Atos, capítulo 10, encontramos um momento crucial nessa transformação. Pedro tem uma visão na qual vê algo semelhante a um grande lençol descendo do céu, contendo todo tipo de animais, incluindo aqueles considerados impuros, segundo a lei judaica. Uma voz lhe diz: "Levanta-te, Pedro, mata e come." Quando Pedro protesta, dizendo que jamais comeu algo impuro, a voz responde: "Não chames tu de comum ao que Deus purificou." Essa visão não era simplesmente sobre comida. Era uma lição profunda sobre como Deus estava ampliando sua aliança para incluir os gentios. A antiga distinção entre alimentos puros e impuros estava sendo reinterpretada como uma lição sobre a inclusão de todas as pessoas na nova comunidade de fé. O próprio Jesus havia preparado o terreno para essa transformação em Marcos 7, versículos 14 a 23, ao declarar: "Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem." O texto acrescenta claramente: "Assim considerou ele puros todos os alimentos." Com essas palavras, Jesus reorientou o foco da pureza externa para a pureza interior. O que realmente contamina uma pessoa, ele ensinou, não é o que ela come, mas o que sai de seu coração: maus pensamentos, imoralidade, engano, inveja, orgulho. Essa mudança radical de perspectiva preparou as bases para a subsequente compreensão cristã das leis alimentares. Paulo desenvolve ainda mais essa nova compreensão em suas epístolas. Em Romanos 14, versículo 14, ele declara: "Sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda." E em 1 aos Coríntios, capítulo 8, ele trata da questão de comer alimentos sacrificados a ídolos, enfatizando que a comida não nos torna agradáveis a Deus, porque se não comermos, nada nos faltará, e se comermos, nada nos aproveitará. Essas passagens não banalizam as antigas leis alimentares, mas revelam seu propósito pedagógico. As restrições alimentares
incluindo a proibição do porco, serviram como sombra dos bens futuros. Hebreus 10, versículo 1. Apontando para verdades espirituais mais profundas que encontrariam seu cumprimento em Cristo. É à luz dessa compreensão que podemos começar a ver o simbolismo espiritual mais profundo do porco nas Escrituras. Além de seu status como alimento proibido, o porco aparece em várias narrativas bíblicas de formas que iluminam importantes lições espirituais. Uma das aparições mais significativas do porco no Novo Testamento está na parábola do filho pródigo, em Lucas 15. Quando o filho rebelde gasta toda a sua herança, acaba trabalhando em um campo, alimentando porcos. Um serviço particularmente degradante para um judeu. O texto diz que ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Essa imagem poderosa do filho entre os porcos representa o ponto mais baixo de sua queda. Para a audiência judaica original, a visão de um filho de Abraão reduzido a cuidar de animais imundos teria sido chocante, ilustrando vividamente o quão distante ele se encontrava do caminho de seu pai. Entretanto, é precisamente nesse ponto de degradação máxima que começa sua jornada de volta para casa. A parábola não apresenta o porco como intrinsecamente maligno, mas como um símbolo do estado de profunda alienação do filho. Os porcos, em sua diferença fundamental dos animais limpos, segundo a lei judaica, representam uma vida completamente separada dos caminhos de Deus. Mas mesmo nessa imagem de separação, encontramos uma semente de esperança, pois é entre os porcos que o filho cai em si e se lembra da bondade da casa de seu pai. Essa narrativa nos convida a refletir sobre como Deus pode usar até aquilo que se considera impuro como parte de seu processo redentor. O trabalho com os porcos não é o fim da história para o filho pródigo, mas um ponto crucial em seu caminho de retorno. Assim, o porco, símbolo de impureza, transforma-se paradoxalmente em parte do caminho para a restauração. Esse padrão de Deus, usando aquilo que é considerado impuro para seus propósitos redentores, encontra-se por toda a Escritura. Raabe, a prostituta, torna-se ancestral de Cristo. Mateus, o cobrador de impostos, torna-se apóstolo. Paulo, perseguidor da igreja, converte-se em seu maior missionário. Em cada caso, Deus demonstra seu poder de redimir e transformar, não importando quão impuro possa parecer o ponto de partida segundo padrões humanos. O porco, nesse contexto mais amplo, pode ser visto como um lembrete de que os juízos de Deus transcendem as categorias humanas de pureza e impureza. Como Deus disse a Samuel, o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 de Samuel 16, versículo 7. Outra dimensão importante do simbolismo do porco relaciona-se com a tensão entre liberdade e responsabilidade na vida cristã. Paulo, embora afirme claramente que tudo é lícito, também adverte que nem tudo convém. 1 aos Coríntios 10, versículo 23. A questão não é simplesmente se temos liberdade para comer porco ou qualquer outro alimento antes proibido, mas como exercemos essa liberdade. Em Romanos 14, Paulo oferece orientação sobre como navegar por essas questões, exortando os crentes a respeitar as convicções de consciência dos outros, mesmo quando diferem das nossas. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo, escreve ele, e quem come, para o Senhor come, e quem não come, para o Senhor não come. Romanos 14, versículos 5 e 6. Esse equilíbrio entre liberdade e responsabilidade é uma lição espiritual profunda que emerge da transformação do status do porco no Novo Testamento. Já não se trata apenas de regras sobre o que comer, mas de como viver em comunidade com aqueles cujas convicções podem diferir das nossas. A proibição do porco no Antigo Testamento e sua posterior reinterpretação no Novo Testamento ilustram um princípio fundamental na revelação progressiva de Deus. As leis externas
sempre apontaram para transformações internas. Como o profeta Jeremias havia predito em antecipação à nova aliança, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Jeremias 31, versículo 33. Sob essa perspectiva, o porco se torna um caso fascinante de como Deus utiliza elementos da criação física para comunicar verdades espirituais. O que começou como uma proibição alimentar se revela como parte de um sistema pedagógico desenhado para ensinar Israel sobre santidade, separação e identidade como povo de Deus. Com a vinda de Cristo, essas lições não são abolidas, mas cumpridas e aprofundadas. A pureza já não é definida pelo que se come, mas pela condição do coração. A separação do povo de Deus já não se marca por restrições alimentares, mas pelo fruto do Espírito em suas vidas. E a identidade como povo de Deus já não depende de abster-se de certos alimentos, mas de estar em Cristo. É importante reconhecer que diferentes tradições cristãs interpretam essas mudanças de maneira variada. Algumas denominações, como os adventistas do sétimo dia, continuam abstendo-se de comer carne de porco como parte de um enfoque mais amplo na saúde e na fidelidade a certos aspectos da lei do Antigo Testamento que ainda consideram vigentes. Outras tradições, seguindo a interpretação de passagens como Atos 10 e Marcos 7, entendem que as restrições alimentares foram cumpridas em Cristo e já não são obrigatórias para os crentes. Citam trechos como 1 Timóteo 4, versículos 3 e 4, que adverte contra os que proíbem o casamento, ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, afirmando que tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. O que se destaca em ambas as perspectivas é a seriedade com que se leva a Escritura e o desejo de honrar a Deus com o corpo. As diferentes conclusões refletem distintos enfoques hermenêuticos e entendimentos sobre como as leis do Antigo Testamento se aplicam aos crentes sob a nova aliança. Essa diversidade de interpretações nos lembra a importância da humildade e do respeito mútuo em assuntos em que cristãos sinceros podem chegar a conclusões diferentes. Como Paulo enfatiza em Romanos 14, devemos evitar nos julgarmos uns aos outros nessas questões, reconhecendo que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, versículo 12. O porco, portanto, se torna não apenas um símbolo de pureza e impureza, mas também um lembrete da tensão entre unidade e diversidade no corpo de Cristo. Desafia-nos a ponderar como manter convicções firmes sem comprometer o amor e o respeito por aqueles que pensam de maneira diferente. Além das questões dietéticas, o porco na Bíblia também nos convida a refletir sobre nossa relação com a criação de Deus em geral. Em Gênesis 1, Deus declara que tudo o que fez é bom. Cada criatura, incluindo o porco, tem seu lugar na ordem criada por Deus e reflete algo de sua infinita criatividade e sabedoria. A proibição de certos animais no sistema do Antigo Testamento nunca implicou que essas criaturas fossem intrinsecamente más ou desprovidas de propósito. Antes, sua designação como imundos para o consumo servia a um propósito específico dentro do sistema pedagógico da lei. O porco, como todas as criaturas de Deus, foi criado com um propósito e declarado bom em seu contexto. Essa visão é importante para evitar qualquer tendência de demonizar o porco ou considerá-lo intrinsecamente negativo. No plano de Deus, cada criatura tem valor e propósito. As distinções entre puro e impuro na lei mosaica não negavam essa bondade fundamental, mas a inseriam em um sistema simbólico específico criado para ensinar verdades espirituais mais profundas. Em Provérbios 11, versículo 22, encontramos outro uso metafórico interessante do porco. Como joia de ouro no focinho de uma porca,
Assim é a mulher formosa que se aparta da discrição. Essa imagem vívida nos leva a refletir sobre o contraste entre beleza exterior e sabedoria interior. O porco com uma joia de ouro representa um desajuste essencial, algo valioso, colocado onde não pode ser devidamente apreciado. Essa metáfora vai além de sua aplicação específica às mulheres, para nos lembrar de uma verdade espiritual mais ampla. O adorno externo, sem discernimento ou sabedoria interior, é uma contradição. O porco, incapaz de apreciar o valor do ouro, torna-se um símbolo de quem não discerne o verdadeiro valor espiritual. Essa metáfora nos desafia a buscar a beleza interna e o discernimento acima das aparências. Ao mesmo tempo, o porco aparece em contextos que falam de redenção e transformação. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, encontramos o relato em que Jesus expulsa demônios que então entram em uma vara de porcos. Essa passagem, frequentemente interpretada em termos do poder de Jesus sobre as forças espirituais, também pode ser vista como uma ilustração de como até o que é considerado imundo pode desempenhar um papel no plano redentor de Deus. A transformação mais significativa no status espiritual do porco ocorre, como vimos, no Novo Testamento, com a visão de Pedro em Atos 10. Ali, o porco e outros animais, antes considerados impuros, tornam-se veículos para uma lição revolucionária sobre a inclusividade do Evangelho. O que antes foi um símbolo de separação, agora se converte em uma lição sobre como Deus derrubou as barreiras entre judeus e gentios. Essa transformação não banaliza a antiga proibição, mas revela seu propósito pedagógico mais profundo. As restrições alimentares, incluindo a do porco, não eram fins em si mesmas, mas sombras que apontavam para realidades espirituais mais amplas que seriam cumpridas em Cristo. O próprio Jesus aborda esse princípio ao falar que não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Mateus 5, versículo 17. Esse cumprimento não significa simplesmente continuar as práticas anteriores, mas levá-las à sua realização espiritual completa, revelando o propósito divino que sempre esteve por trás delas. Nesse sentido, o porco na Bíblia serve como um estudo de caso de como entendemos a relação entre os dois testamentos. Convida-nos a perguntar: como a lei se cumpre em Cristo? Quais aspectos são temporários e pedagógicos e quais representam princípios eternos? Como aplicamos prudentemente as Escrituras, reconhecendo tanto sua unidade fundamental quanto o desenvolvimento progressivo da revelação? Também encontramos lições importantes sobre a liberdade cristã. Paulo discute amplamente esse tema, especialmente em suas cartas aos Romanos e aos Coríntios. Ele ensina que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, versículo 17. Ao mesmo tempo, insta os crentes a exercitar essa liberdade com amor e consideração pelos outros, evitando escandalizar aqueles com consciência mais frágil. Esse equilíbrio entre liberdade e responsabilidade reflete a tensão criativa que caracteriza a vida cristã. O porco, como um dos exemplos mais destacados de alimentos antes proibidos, torna-se o foco para essa discussão mais ampla sobre como viver sabiamente na liberdade conquistada por Cristo. Há também uma dimensão escatológica no simbolismo do porco. A visão de Pedro, em Atos 10, onde animais antes impuros são declarados limpos, antecipa a restauração final de todas as coisas. Em certo sentido, o fim dessas restrições alimentares aponta para o cumprimento futuro do propósito redentor de Deus para toda a criação. Em Isaías 11, encontramos a visão profética da era messiânica, em que o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito, e o bezerro, e o filho de leão, e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará.
versículo 6. Embora o porco não seja mencionado especificamente, a implicação é que toda a criação, incluindo os animais antes considerados impuros, será transformada e restaurada no reino vindouro de Deus. Quando consideramos todas essas dimensões, vemos que o porco na Bíblia é muito mais do que simplesmente um animal proibido. É um símbolo multifacetado que nos ensina sobre santidade e separação, sobre a tensão entre liberdade e responsabilidade, sobre a inclusividade do Evangelho, sobre a redenção que pode surgir em lugares inesperados e sobre a eventual restauração de toda a criação. Ao refletir sobre o lugar do porco nas Escrituras, somos desafiados a enxergar além das proibições superficiais para discernir os princípios espirituais mais profundos subjacentes. Não se trata apenas de comer ou não comer, mas de como vivemos como povo de Deus, de como exercemos nossa liberdade com responsabilidade, de como abraçamos a inclusividade do Evangelho ao mesmo tempo em que mantemos um compromisso com a santidade, e de como aguardamos a restauração final de todas as coisas em Cristo. Nesse sentido, o porco pode ser considerado, de fato, um animal com um profundo significado espiritual na Bíblia. Não porque possua alguma qualidade mística intrínseca, mas porque Deus o utilizou, tanto em sua proibição quanto no eventual levantamento dessa proibição, para nos ensinar verdades transformadoras sobre seu caráter, seu plano redentor e nossa vida nele. Como todas as criaturas de Deus, o porco tem um lugar na grande narrativa de criação, queda e redenção que se desenrola ao longo das Escrituras. Seu status cambiante, do Antigo ao Novo Testamento, reflete o desdobramento progressivo do plano redentor de Deus, culminando em Cristo, que reconcilia todas as coisas consigo mesmo. Em última análise, portanto, o porco na Bíblia nos lembra que Deus pode usar até aquilo que se considera comum ou impuro para seus propósitos santos. Ele nos desafia a enxergar além das distinções externas para discernir os princípios espirituais mais profundos que Deus deseja nos ensinar. E nos convida a viver na liberdade conquistada por Cristo, exercendo-a com sabedoria, amor e respeito pelos outros. Ao longo da história do cristianismo, a interpretação das leis alimentares do Antigo Testamento tem gerado debates intensos e várias posturas teológicas. O porco, como um dos exemplos mais proeminentes de animal proibido, tem estado no centro dessas discussões. Para entender plenamente seu significado espiritual, devemos examinar como diferentes tradições cristãs compreenderam e aplicaram esses textos bíblicos ao longo dos séculos. Nos primeiros séculos da Igreja, enquanto o cristianismo gradualmente se separava do judaísmo, surgiram perguntas fundamentais sobre quais aspectos da lei judaica deveriam continuar em vigor. O Concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15, enfrentou diretamente essa questão, concluindo que os gentios convertidos não precisavam circuncidar-se nem guardar toda a lei de Moisés. Ainda assim, foi-lhes pedido que se abstivessem de coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da prostituição. Atos 15, versículo 20. É notável que, nessa lista de restrições que permaneciam para os crentes gentios, não se mencione especificamente a proibição do porco. Isso indica que as primeiras autoridades apostólicas não consideravam que as restrições detalhadas sobre carnes limpas e impuras fossem obrigatórias sob a nova aliança, embora mantivessem algumas proibições relacionadas ao sangue e aos alimentos sacrificados a ídolos. À medida que a Igreja se expandia pelo mundo gentio, o consumo de carne de porco tornava-se comum entre os cristãos, diferenciando-os nitidamente de suas raízes judaicas. Porém, isso não significava que as antigas proibições fossem simplesmente descartadas. Em vez disso, foram reinterpretadas à luz dos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, assumindo novos significados espirituais. Agostinho de Hipona,
um dos teólogos mais influentes da Igreja primitiva, argumentava que as leis cerimoniais do Antigo Testamento, incluindo as proibições dietéticas, eram sombras das coisas futuras que encontraram seu cumprimento em Cristo. Para Agostinho, essas leis tinham um propósito pedagógico em sua época, mas com a chegada de Cristo, seu significado literal cedeu lugar a significados espirituais mais profundos. Em seus escritos, Agostinho explicava que a proibição do porco e de outros animais não era arbitrária, mas que visava incutir virtudes espirituais no povo de Deus. O porco, que remexe o chão, mas não rumina, simbolizava para ele aqueles que recebem a palavra de Deus, mas não ruminam, isto é, não a meditam nem a processam profundamente. Essa interpretação alegórica transformava a proibição alimentar em uma lição espiritual sobre como devemos receber e meditar na palavra de Deus. Durante a Idade Média, essa interpretação alegórica consolidou-se e as proibições alimentares do Antigo Testamento foram geralmente consideradas não obrigatórias para os cristãos. Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, sustentava que as leis cerimoniais já não eram obrigatórias, embora seu estudo continuasse valioso para entender o desenvolvimento da revelação divina. Para Aquino, essas leis prefiguravam realidades espirituais da nova aliança, agora plenamente manifestas em Cristo e na vida da Igreja. Com a Reforma Protestante, reapareceram discussões sobre a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Martinho Lutero enfatizou muito a liberdade cristã, afirmando que as restrições alimentares pertenciam à lei cerimonial, que fora cumprida em Cristo. Para Lutero, impor tais proibições aos fiéis significava minar o evangelho da graça. João Calvino seguiu posição semelhante, alegando que as leis sobre alimentos puros e impuros eram pedagogos, temporários, que cumpriram seu papel com a vinda de Cristo. Mesmo assim, até na tradição protestante, surgiram diferentes interpretações sobre como aplicar os princípios que embasavam essas leis. Alguns reformadores defendiam que, embora as proibições específicas já não fossem vinculativas, os princípios de autodisciplina, santidade e distinção do mundo, subjacentes a essas leis, permaneciam relevantes para os crentes do Novo Testamento. Mais recentemente, certas denominações adotaram posturas que reconsideram o valor de determinadas leis alimentares do Antigo Testamento, não como requisitos para a salvação, mas como orientações sábias para a saúde física e espiritual. Os adventistas do sétimo dia, por exemplo, promovem uma dieta vegetariana, mas para aqueles que consomem carne, recomendam seguir as distinções entre animais limpos e imundos estabelecidas em Levítico e Deuteronômio. Essa posição não deriva da crença de que essas leis sejam necessárias para a salvação, mas da convicção de que foram dadas para o bem-estar físico do povo de Deus e ainda trazem benefícios hoje. Ellen G. White, figura influente na tradição adventista, escreveu muito sobre o tema, argumentando que as leis alimentares foram instituídas por Deus não apenas para diferenciar Israel das nações pagãs, mas também para promover saúde e bem-estar. White via as proibições, incluindo a do porco, como expressões do cuidado de Deus com a saúde integral de seu povo, preocupação que, segundo ela, não se extinguiu com a vinda de Cristo. Outras denominações evangélicas tradicionais tendem a seguir a interpretação paulina de liberdade cristã em assuntos alimentares, enfatizando passagens como Colossenses 2, versículos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, as quais são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Essa perspectiva entende que as restrições alimentares do Antigo Testamento foram cumpridas em Cristo e, por isso, não são mais vinculantes aos fiéis. É importante reconhecer que essas variadas interpretações não se resumem a preferências pessoais ou culturais,
mas há esforços sinceros de compreender e aplicar fielmente as Escrituras. Cristãos que adotam práticas diferentes quanto ao consumo de porco podem ser igualmente comprometidos em honrar a Deus com seus corpos e viver de acordo com sua palavra. O que podemos aprender desse debate histórico é que o porco e as leis alimentares em geral nos convidam a refletir sobre questões fundamentais de hermenêutica bíblica, como os dois testamentos se relacionam. Quais partes da lei antiga ainda se aplicam aos crentes da nova aliança? Qual é o equilíbrio adequado entre liberdade e obediência na vida cristã? Além dessas questões hermenêuticas, o porco na Bíblia nos conduz a reflexões simbólicas mais profundas, que vão além de pontos práticos sobre alimentação. Como já vimos, o porco surge em contextos narrativos significativos, como a parábola do filho pródigo, onde simboliza o estado de afastamento extremo do filho em relação à casa de seu pai. Examinando mais de perto essa e outras aparições do porco nas Escrituras, começamos a enxergar padrões simbólicos mais amplos. Muitas vezes, o porco representa uma existência dominada por apetites básicos, uma vida segundo a carne, em contraste com uma vida segundo o Espírito, conforme descrito por Paulo em Romanos 8. Essa dicotomia entre carne e espírito é tema central na teologia paulina. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Romanos 8, versículo 5. O porco, conhecido por seu apetite voraz e associado à impureza na tradição judaica, fornece uma metáfora vívida para essa tensão espiritual. Na parábola do filho pródigo, o jovem que termina cuidando de porcos desceu a um estado em que suas necessidades físicas básicas dominam sua existência. Ele tem tanta fome que deseja comer a comida dos porcos. Esse estado ilustra uma vida subordinada à carne, voltada para apetites físicos imediatos e desconectada de realidades espirituais mais elevadas. Porém, o que torna essa parábola tão poderosa é que justamente nesse ponto de degradação máxima, quando o filho está entre os porcos, ele cai em si e se lembra da casa do pai. Essa expressão sugere um despertar espiritual, um momento em que o espírito vence a carne. Paradoxalmente, é no meio dos porcos, símbolos de impureza e vida segundo a carne, que seu retorno ao espírito tem início. Essa contradição reflete um padrão recorrente nas Escrituras. Deus muitas vezes opera com mais força justamente naquilo que se considera impuro ou indigno. Jesus mesmo foi criticado por comer com publicanos e pecadores e respondeu: "Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes." Marcos 2, versículo 17. O ministério de Cristo desafiou constantemente as noções de pureza convencionais, demonstrando que Deus agia precisamente nos lugares e entre as pessoas que a religião oficial considerava impuras. Outra dimensão simbólica relevante do porco relaciona-se ao discernimento espiritual. Em Provérbios 11, versículo 22, lemos: "Como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que se aparta da discrição." Essa metáfora contrasta a beleza exterior com a falta de sabedoria interior, fazendo do porco um símbolo de quem não valoriza nem distingue o que é realmente valioso. Jesus expressou princípio semelhante ao alertar: "Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se, vos despedacem." Mateus 7, versículo 6. Aqui, os porcos representam aqueles que não conseguem valorizar as verdades espirituais, que as tratariam com desprezo ou indiferença. Essa metáfora conclama a desenvolvermos discernimento espiritual, a sintonizar nossa percepção para reconhecer, valorizar e proteger aquilo que é precioso no reino de Deus. Quando comparamos o simbolismo do porco a outros animais na Bíblia,
emergem contrastes instrutivos. O cordeiro, por exemplo, simboliza inocência, pureza e sacrifício, culminando na imagem de Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. O leão representa a majestade e poder, refletidos em Cristo como o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5, versículo 5. Já o porco, em contraste, nunca é utilizado como metáfora positiva para Deus ou Cristo. Entretanto, isso não implica que sua presença nas Escrituras seja destituída de valor espiritual. Como observamos, é justamente em seu status de animal imundo que o porco obtém seu potencial como símbolo de transformação e redenção. A narrativa do filho pródigo ilustra de modo perfeito essa dimensão transformadora. É entre os porcos que o filho alcança o ponto mais baixo de sua trajetória, mas também ali se dá sua volta à razão e o início de seu retorno para casa. Os porcos, paradoxalmente, transformam-se em cenário do início de sua redenção. Essa contradição se alinha ao padrão recorrente nas Escrituras. Deus muitas vezes escolhe o que o mundo despreza para envergonhar o que o mundo considera sábio. Esse princípio se cumpre de maneira máxima em Cristo, que, apesar de ser perfeitamente puro, se fez pecado por nós. Segunda aos Coríntios 5, versículo 21. E morreu fora da porta. Hebreus 13, versículo 12. Identificando-se com os impuros e marginalizados para trazer redenção. O porco, em sua condição bíblica de impureza, torna-se um lembrete vivo desse princípio. Convida-nos a enxergar além das categorias humanas de pureza e impureza para reconhecer que a redenção de Deus pode surgir onde menos se espera. Outra dimensão simbólica importante do porco relaciona-se à identidade e aos limites. No Antigo Testamento, a abstinência de porco marcava a identidade distintiva de Israel como povo de Deus, separado das nações vizinhas. A proibição funcionava como fronteira visível, um exercício cotidiano que reforçava sua consciência de nação santa, separada para Deus. No Novo Testamento vemos essas fronteiras externas sendo reinterpretadas e transformadas. A identidade do povo de Deus já não se define por restrições alimentares, mas pela fé em Cristo e pela presença do Espírito Santo. Entretanto, isso não significa que os limites e a identidade distintiva deixem de ser relevantes. Eles foram, em vez disso, internalizados e aprofundados espiritualmente. O porco, nesse novo contexto, recorda-nos a tensão entre a inclusividade radical do Evangelho e a contínua vocação à santidade. A visão de Pedro em Atos 10 remove as barreiras entre judeus e gentios, mas não elimina a distinção entre viver segundo o Espírito e viver segundo a carne. A liberdade cristã no que se refere aos alimentos não é licença para indulgência irrestrita, mas um chamado a um discernimento mais profundo, baseado em princípios espirituais. Paulo articula essa tensão em Gálatas 5, onde celebra a liberdade em Cristo, mas adverte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Versículo 13. Esse lembrete mostra que a verdadeira liberdade não se resume a fazer o que queremos, mas sim a capacidade de viver segundo o Espírito, motivados pelo amor. O porco, como símbolo do que antes era proibido, mas que agora se encontra sob o crivo do discernimento individual, nos convida a refletir sobre como exercitamos nossa liberdade cristã. Será que a usamos como pretexto para uma gratificação egoísta ou como oportunidade para servir os outros em amor? Esse questionamento atinge o cerne do que significa viver como seguidores de Cristo em um mundo que muitas vezes confunde liberdade com licença. Quando analisamos as aplicações práticas dessas dimensões simbólicas para o crente contemporâneo, encontramos várias lições valiosas.
Primeiro, o porco recorda a importância do discernimento espiritual. Em uma cultura saturada de informações, precisamos desenvolver a habilidade de distinguir o que é valioso do que é trivial, o que edifica do que apenas gratifica desejos imediatos. Paulo ora pelos filipenses para que seu amor aumente mais e mais em conhecimento e em toda percepção, para que aproveis as coisas excelentes. Filipenses 1, versículos 9 e 10. Essa capacidade de aprovar as coisas excelentes, de discernir o que realmente importa, é essencial em uma cultura que incessantemente nos atrai para o supérfluo. A proibição do porco no Antigo Testamento servia, entre outras coisas, como um exercício diário de discernimento para o povo de Israel. Cada escolha alimentar era uma oportunidade de praticar a distinção entre puro e impuro. Embora não estejamos mais vinculados a essas restrições específicas, ainda somos chamados a exercer discernimento em nossas decisões diárias. Na era digital, em que somos constantemente bombardeados por conteúdo midiático, essa prática de discernimento torna-se mais crucial do que nunca. O que permitimos que entre em nossa mente? Que pensamentos cultivamos? Quais práticas adotamos? Essas perguntas nos convidam a refletir sobre como desenvolver a sensibilidade espiritual que nos possibilita reconhecer e escolher o que é excelente. A segunda aplicação prática refere-se à tensão entre liberdade e responsabilidade. O porco, como símbolo do que antes era proibido, mas agora é permitido, recorda-nos que a liberdade cristã sempre deve vir acompanhada de responsabilidade. Paulo resume isso bem. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. 1 aos Coríntios 10, versículo 23. Em nossa cultura individualista, há uma inclinação para enfatizar direitos e liberdades pessoais em detrimento de responsabilidades comunitárias. Entretanto, a perspectiva bíblica sobre liberdade situa-a sempre em um contexto comunitário. Somos livres não principalmente para satisfazer nossos próprios desejos, mas para servir aos outros em amor. O porco, como exemplo emblemático de um alimento antes proibido, mas agora não, nos impele a refletir. De que maneira exercitamos nossa liberdade? Levamos em conta o impacto de nossas escolhas sobre os outros? Priorizamos a edificação da comunidade em vez da simples satisfação pessoal? A terceira aplicação envolve identidade e limites. No Antigo Testamento, abster-se do porco era uma marca de identidade para o povo de Israel, uma prática que o distinguia das outras nações. Embora as restrições dietéticas específicas já não definam o povo de Deus, ainda somos chamados a viver de maneira distinta no mundo. Pedro exorta os crentes: Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro 2, versículo 9. Essa identidade como nação santa e povo de Deus implica viver de forma que reflita o caráter de Deus no mundo. Em nossa era pluralista, há uma pressão constante para que nos conformemos aos valores e práticas culturais predominantes. O porco, como símbolo da distinção entre puro e impuro, recorda a importância de manter limites claros em nossa vida espiritual. Não se trata de isolamento ou separatismo, mas de integridade, de viver de modo coerente com nossa identidade em Cristo. Essas aplicações práticas conduzem a uma quarta dimensão: o equilíbrio entre leis externas e transformação interna. No sistema do Antigo Testamento, a proibição do porco era uma lei externa que regia o comportamento. Com a vinda de Cristo, o foco transfere-se para a transformação interna do coração, operada pelo Espírito Santo. Essa mudança não significa que as práticas externas tenham perdido totalmente sua importância,
mas que agora fluem de um coração transformado. Jesus criticou os fariseus não por buscarem cumprir a lei, mas por sua hipocrisia, por manterem aparência de retidão, enquanto seus corações estavam afastados de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de intemperança. Mateus 23, versículo 25. O porco, como símbolo do que antes era proibido externamente, mas agora se avalia segundo princípios internos, nos convida a examinar se nossas práticas externas realmente refletem um coração transformado pelo Espírito. Nossas ações expressam autêntica mudança interior ou apenas uma conformidade às expectativas externas? Essa questão toca o âmago da autenticidade espiritual. Um aspecto intrigante do simbolismo do porco na Bíblia é como ele ilustra o princípio paulino de que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Segundo aos Coríntios 3, versículo 6. A proibição literal do porco no Antigo Testamento, seguida à risca sem compreensão de seu objetivo espiritual, pode acabar em legalismo vazio. Porém, quando entendemos que seu objetivo era pedagógico, ela revela princípios espirituais profundos, ainda atuais. Esse ponto tem implicações abrangentes sobre como lemos e interpretamos as Escrituras de modo geral. Instiga-nos a não apenas buscar o sentido literal dos textos, mas também os princípios espirituais mais profundos que comunicam. Não se trata de espiritualizar os textos de forma a ignorar seu contexto histórico, mas de discernir como Deus fala através deles à nossa realidade atual. O porco, como símbolo que passou por drástica reinterpretação do Antigo ao Novo Testamento, lembra-nos de que a revelação de Deus é progressiva e que nossa leitura das Escrituras deve ser dinâmica, guiada pelo Espírito Santo. Além de suas dimensões espirituais e teológicas, também vale a pena considerar sucintamente as perspectivas científicas e médicas atuais sobre o consumo de porco. Alguns argumentam que as proibições dietéticas do Antigo Testamento tinham um componente sanitário, protegendo Israel de enfermidades transmitidas por alimentos em um período sem refrigeração e com recursos limitados de preparo. O porco, em particular, esteve historicamente ligado a doenças parasitárias como a tricinose, causada pela ingestão de carne suína infestada pelo parasita Trichinella spiralis. Sem métodos modernos de cozimento e manipulação de alimentos, abster-se de carne de porco poderia, de fato, ter proporcionado uma proteção relevante contra tais enfermidades. Porém, reduzir as leis alimentares a precauções sanitárias subestima seu significado no contexto bíblico. Como vimos, essas leis serviram, sobretudo, como marcadores de identidade e lições práticas de santidade. Quaisquer benefícios à saúde teriam sido secundários ao propósito teológico maior. Hoje, com técnicas avançadas de criação de suínos, inspeção de carnes e métodos de preparo, muitos dos riscos históricos associados ao consumo de porco foram notavelmente reduzidos. A carne de porco devidamente produzida, inspecionada e cozida não apresenta riscos específicos à saúde diferentes dos das outras carnes. Mesmo assim, algumas tradições religiosas, incluindo parte dos cristãos, continuam evitando o porco, não apenas por razões teológicas, mas também como parte de um estilo de vida holístico voltado à saúde. Argumentam que, embora a tecnologia moderna tenha mitigado certos riscos, ainda há considerações nutricionais e de saúde que podem respaldar a sabedoria das restrições antigas. Os adventistas do sétimo dia, por exemplo, advogam um estilo de vida que, em geral, privilegia o vegetarianismo e, para os que consomem carne, recomendam as distinções bíblicas entre animais limpos e imundos. Estudos sobre comunidades adventistas mostram de modo consistente maior expectativa de vida e taxas reduzidas de certas doenças crônicas. Embora esses benefícios provavelmente decorram de diversos fatores
relativos ao estilo de vida, não apenas da abstenção de certos alimentos. Para cristãos em geral, a questão não é se pode ou não pode comer porco, e sim como nossas escolhas alimentares integram uma visão mais ampla de cuidar do corpo como templo do Espírito Santo. 1 aos Coríntios 6, versículo 19. Paulo ressalta que, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 aos Coríntios 10, versículo 31. Esse princípio nos leva a considerar nossas escolhas alimentares não tanto como um conjunto de regras externas, mas como parte de como honramos a Deus com nosso corpo. Para alguns, isso pode significar evitar certos alimentos por razões de saúde, consciência ou testemunho. Para outros, pode significar receber com gratidão e moderação os vários alimentos que Deus forneceu. O que importa não é a decisão específica sobre comer ou não porco, mas a disposição interior ao fazermos essas escolhas. Agimos a partir de uma postura de gratidão e responsabilidade? Reconhecemos que nossos corpos pertencem a Deus? Buscamos glorificá-lo em todos os aspectos de nossa vida, inclusive na alimentação? O porco, como símbolo de algo que antes foi proibido, mas agora está sujeito à reflexão pessoal baseada em princípios espirituais, nos lembra de que a vida cristã não se resume a seguir regras externas, e sim a viver a partir de um coração transformado pela graça de Deus. Outra dimensão do simbolismo do porco na Bíblia envolve a restauração escatológica de todas as coisas. A visão de Pedro em Atos 10, onde animais antes impuros são declarados limpos, antecipa de algum modo a restauração final da criação descrita em passagens como Romanos 8 e Isaías 11. Em Romanos 8, Paulo descreve como a própria criação também será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 21. Essa perspectiva de restauração cósmica sugere que as distinções entre puro e impuro que caracterizaram o sistema do Antigo Testamento são temporárias, apontando para uma realidade futura em que toda a criação será transformada e redimida. Em Isaías 11, encontramos a imagem poderosa da era messiânica em que morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho do leão, e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Versículo 6. Embora o porco não seja mencionado especificamente, a implicação é que toda a criação, incluindo os animais antes considerados impuros, se unirá na harmonia do reino vindouro de Deus. Essa dimensão escatológica do simbolismo do porco nos recorda que vivemos no já e ainda não do reino de Deus. Já experimentamos a liberdade conquistada por Cristo, mas ainda aguardamos a plena restauração de todas as coisas. Já não estamos vinculados às distinções rituais entre puro e impuro, mas ainda somos chamados a viver em santidade em um mundo caído. O porco, nesse sentido, pode ser visto como um lembrete da tensão escatológica em que vivemos como crentes, libertos das restrições do antigo pacto, mas ainda à espera da manifestação completa de um novo céu e uma nova terra. Refletindo sobre todas essas facetas, vemos que o porco na Bíblia é mais do que simplesmente um animal proibido. É um símbolo polivalente que ilumina aspectos centrais de nossa relação com Deus e de nossa identidade como seu povo. Serve de exemplo para ensinar sobre santidade e separação, sobre a tensão entre liberdade e responsabilidade, sobre a amplitude do Evangelho, sobre a redenção que irrompe em locais inusitados e sobre a consumação futura de toda a criação. Enquanto ponderamos o lugar do porco nas Escrituras, somos convidados a ir além das proibições superficiais e perceber os princípios espirituais profundos que as sustentam. Isso não se restringe a questões de alimentação, mas diz respeito a como vivemos como povo de Deus,
como exercitamos nossa liberdade com responsabilidade, como abraçamos o Evangelho inclusivo e, ao mesmo tempo, mantemos compromisso com a santidade e como esperamos a restauração plena de todas as coisas em Cristo. Dessa forma, podemos realmente considerar o porco um animal de grande significado espiritual na Bíblia. Não porque possua poderes místicos intrínsecos, mas porque Deus o utilizou, tanto na proibição quanto na superação dessa proibição, para comunicar verdades transformadoras sobre seu caráter, seu plano redentor e nossa caminhada nele. Como todas as criaturas de Deus, o porco faz parte da grande história de criação, queda e redenção que se desenvolve ao longo das Escrituras. Seu status cambiante, do Antigo ao Novo Testamento, reflete o progresso do plano redentor de Deus que atinge o ápice em Cristo, unificando todas as coisas nele. Em última análise, pois o porco na Bíblia recorda que Deus pode empregar até o que se julga comum ou impuro para seus propósitos sagrados. Desafia-nos a ver além das distinções externas para enxergar os princípios espirituais mais profundos que Deus deseja ensinar. E convida-nos a viver na liberdade que Cristo nos conferiu, manejando-a com sabedoria, amor e consideração pelos outros. Assim, o que começou como uma simples proibição alimentar no livro de Levítico revela-se como um portal para verdades espirituais profundas que continuam a enriquecer nossa compreensão de Deus, de nós mesmos e de nossa vocação como seu povo no mundo. O porco, paradoxalmente, mostra-se não apenas um animal de significado histórico e cultural, mas um símbolo espiritual que segue falando conosco hoje, convidando-nos a uma compreensão mais ampla da revelação progressiva de Deus e de sua obra redentora ao longo da história.